E aí, tudo certo? Nesse vídeo, então, eu vou contar um pouquinho mais sobre a Revolução Russa em si, a Revolução de 1917, que vai tirar o czar do poder e tudo que vai mudar após esse grande acontecimento para a história da Rússia. Lembrando, para quem não assistiu o vídeo anterior, ele vai aparecer no card aqui em cima, ele é bem importante para poder entender o processo que leva à Revolução, porque, como eu comentei no vídeo anterior, a gente precisa entender o contexto social do país que permite que tal revolta tenha acontecido, né? Então é muito importante entender o que aconteceu antes para poder entender o que foi a revolução. Mas, né, começo relembrando aqui a imagem do Domingo Sangrento, né, aquela manifestação pacífica de trabalhadores que foram levar um abaixo-assinado para o czar e que foram recebidos com tiros, né, onde houve então vários mortos, centenas de pessoas feridas, e que acaba sendo o ensaio geral, acaba sendo aquilo que vai fomentar, vai estimular a participação popular, que vai pouco a pouco, né, minando, acabando com o poder do czar na Rússia. Fora isso, a Rússia entra na guerra por causa do, né, para brigar pelo acesso ao mar Mediterrâneo, ali pelo Mar Negro, para poder dominar um pouquinho mais o comércio, mas assim, eles não tinham o mesmo preparo que outros países que já estavam com uma industrialização muito mais avançada e acabam entrando numa guerra sem as mesmas condições, né, brigando em condições desiguais, além dos soldados não terem o mínimo necessário, né, como bons uniformes, botas, cobertores, fuzis, para que eles pudessem participar melhor da guerra, e o que acaba levando a 3 milhões de soldados mortos, 3 milhões de soldados russos mortos no conflito, no primeiro grande conflito mundial. E por causa de todo esse esforço de guerra, né, por causa de um grande orçamento voltado para a guerra, a Rússia, no inverno de 1917, estava passando por uma situação caótica. Então, a população começa a saquear lojas, a fazer grandes revoltas, e a grande revolta ela vai acontecer em fevereiro de 1917, pelo calendário russo, onde diversos operários, trabalhadores de fábricas principalmente, começam a se organizar e ir até o Palácio de Inverno para reivindicar o czar e tentar tirá-lo do poder, porque para eles já não havia mais outra solução que não fosse essa. Diferentemente do ensaio geral lá em 1905, do Domingo Sangrento, agora os soldados, em vez de atirarem contra a população, começam, diversos deles, a entrar junto na revolta, porque eles também estavam insatisfeitos com a participação da Rússia na guerra e com todo o autoritarismo do czar. Então, com o apoio do exército, eles acabam tirando o czar, o Nicolau II, do poder, e aí assume um governo provisório. Por alguns dias assume o príncipe, e logo em seguida quem acaba assumindo é o Alexander Kerensky, um advogado liberal com algumas ideias socialistas moderadas. Ele fazia parte do grupo dos mencheviques, e aí ele acaba assumindo o poder e tomando as primeiras medidas, que foram a libertação dos presos políticos, aqueles que o rei, o czar, mandava prender, permite a volta dos exilados, aqueles que foram proibidos de ficar no território russo, e aí vão voltar vários bolcheviques, né, que foram para o exílio temendo a perseguição política na Rússia, e ele vai conceder liberdade de imprensa e de associação, algo que era proibido no período czarista. O Alexander Kerensky ele acata alguns pedidos da população, como a redução da carga horária, né, que passa a ser de 8 horas diárias, mas ele não atende um pedido à saída da Rússia na guerra, porque eles não viam mais possibilidade da Rússia vencer. E eles estavam certos, né? A população que estava revoltada tinha razão, a Rússia não tinha mais condições de vencer a guerra contra a Alemanha, que naquele momento estava extremamente preparada para o conflito. E o Alexander Kerensky não toma essa medida, a Rússia permanece na guerra, e isso acaba agravando novas revoltas. Então as revoltas não param com a Revolução em fevereiro de 1917. Mas então as revoltas continuam, né? A população continua se revoltando como, por exemplo, medidas no campo, onde as pessoas começaram a fazer, alguns camponeses começaram a fazer a reforma agrária na prática, mesmo sem autorização do governo, invadindo terras, tomando terras, que eram principalmente da igreja ortodoxa. No caso, ainda a população estava passando
por muitas necessidades, então tinha uma grande parte da população na miséria, morrendo de fome, e ainda tinha a questão da guerra. Então, na verdade, começa a acontecer um fortalecimento dessas revoltas mesmo dentro do processo revolucionário. E aí a briga é por todo o poder aos sovietes, né? Os sovietes, aqueles grupos de deputados, né, eleitos pelos trabalhadores, pelos operários, pelos soldados, que começam a se movimentar com mais força. E os pedidos deles eram por paz, ou seja, sair da guerra, terra, para redistribuição dessas terras que estavam na mão de uma elite que não utilizava essas terras e por isso faltava comida para a população, e o pão, né, que é né, o termo que a gente até hoje utiliza, né, para dizer o alimento necessário. Então, a briga, né, o lema deles então era por paz, terra e pão. Bom, e aí em outubro, um general, o general Kornilov, tenta dar um golpe, né? Ele era um cara que estava ligado às forças ainda do czar e ele tenta dar um golpe, então, para retomar o poder nas mãos do czar. Quem consegue impedir isso é o soviete de Petrogrado, liderado então pelos bolcheviques, e aí então se percebe a possibilidade de que os bolcheviques consigam controlar o poder na Rússia e colocar em prática aquilo que a população pedia. Então, no dia 24 de outubro de 1917, os bolcheviques tiram do poder o Alexandre Kerensky e assumem o poder. Quem assume o poder, então, oficialmente é o Lenin, esse que aparece aqui discursando, né, para a população. Ele era um bolchevique, então de agora em diante os mencheviques saem do poder e assumem o poder os bolcheviques, aqueles que tinham ideias mais radicais. E aí o Lenin toma algumas medidas que a população vinha esperando com maior intensidade, que fossem feitas com maior rapidez, como por exemplo a negociação da saída da Rússia da guerra. A Rússia assina então o Tratado de Brest-Litovsk, onde nesse acordo ela sai da guerra, ela vai perder muitos territórios mais do lado europeu, né? Ela vai perder esses territórios para a Alemanha, mas depois como a Alemanha perde a guerra, enfim, esses territórios depois são negociados, mas ela negocia então uma saída pacífica, né? Uma rendição, que não havia, como eu falei já anteriormente, não havia nenhuma possibilidade da Rússia vencer esse conflito sozinha, né, lutando do lado oriental. Então a melhor saída era negociar a rendição. Bom, as reivindicações eram por paz, terra e pão. Paz, ok, né, negociou a saída da guerra. Terra, houve o confisco então das terras que eram da família real, da nobreza e da igreja ortodoxa, que era quem concentrava, né, esses três, né, juntos, concentravam a maior parte das terras do país, e vai redistribuir essas terras a camponeses de acordo, claro, com a sua capacidade de produção na terra, então dependendo da quantidade de pessoas da família ou do grupo de pessoas que assumiriam aquele território. Então houve uma reforma agrária. Para conseguir pão para todos, precisava fortalecer a economia. E a medida tomada então vai ser a estatização econômica. O Estado russo vai passar a controlar toda a produção agrícola, toda a produção industrial, os bancos, as estradas de ferro. Resumindo, os setores todos da economia estavam sob a tutela, sob o cuidado do Estado. Essa é a premissa básica de um governo socialista, né? Que é não ter o controle privado. Então, aquela ideia do capitalismo, né, onde a propriedade privada dos meios de produção não ocorre, né, no socialismo. Então, não pode haver propriedade privada desses meios de produção. Há propriedade privada de casas, há propriedade privada de bens, mas não de bens de produção, não de meios de produção, aquilo que pode ser usado para a geração de riqueza. Então, por essa medida, vai conseguir, né, permitir que a população como um todo tenha uma renda mínima necessária para conseguir o trabalho e assim poder comprar o pão de cada dia. E uma medida que também é tomada pelo Lenin é estabelecer a igualdade de direitos entre homens e mulheres, como por exemplo trabalhadores nas fábricas, né, trabalhadores e trabalhadoras que exercessem a mesma função teriam o mesmo salário. Então essa igualdade de direitos vai ser feita já no início do governo do Lenin lá na Revolução. Então, essa charge aqui representa isso, né? O que está escrito ali é: o camarada Lenin varre seus adversários da terra. Então, ele está retirando ali, né, simbolicamente tirando do mundo, o que seria então do mundo de poder na Rússia, a família real, né, o czar,
a nobreza, os banqueiros, né, ali o representante dessa burguesia, os representantes da igreja ortodoxa. Então né, uma vassoura retirando, então varrendo todos aqueles que estavam oprimindo a população no período anterior e que permitiram então esse processo revolucionário. Notem que a vassoura é vermelha porque ela representa então o símbolo do socialismo, ou também, né, do comunismo, embora haja diferenças, e é isso que eu quero comentar um pouquinho. O socialismo ele é um caminho para chegar ao comunismo, então na verdade são dois conceitos diferentes, tá? E por mais que assim, durante todos os anos 1800, né, quando é lançado o manifesto lá pelo Marx, pelo Engels, o manifesto do Partido Comunista, ali ainda há toda uma confusão entre esses dois conceitos, né, que ainda permanece durante muito tempo, tanto que se usou depois esse conceito lá também nos anos 1900 de maneira muito incorreta. Na verdade, então, o socialismo seria a fase inicial, onde haveria uma série de medidas, que é o que o Lenin toma quando assume o poder, para que a população pudesse ter acesso aos meios de produção, então que não tivesse mais propriedade privada dos meios de produção. Mas ainda vão existir classes sociais, porque isso ainda não está. Isso é um processo gradual, né? Quando o proletariado, quando então os trabalhadores das fábricas assumem o poder, pouco a pouco vai se implantando esse processo daí que seria o comunismo, que nunca foi implantado no mundo, né? O processo final ali, que daí seria quando não há mais classes sociais, quando todos são de uma única classe, uma classe em comum, né? Então isso na prática nunca foi colocado, né? Por isso que a gente tem vários conceitos para estudar o socialismo, né? Que é o socialismo utópico, o socialismo científico e o socialismo real, que é aquele que foi colocado em prática no mundo. O comunismo não foi colocado em prática em lugar nenhum, porque já era esse processo final que nunca ocorreu. O símbolo desse movimento é a foice e o martelo, né? A foice ela representa os trabalhadores do campo e o martelo representa os trabalhadores urbanos, os trabalhadores das cidades. Então, se a gente for pensar que tanto na Rússia, quanto na Alemanha, quanto na Inglaterra, lugares onde o socialismo começa a ganhar força lá nos anos 1800, o que representava os trabalhadores urbanos ainda era o martelo, não nada ligado à indústria, porque a indústria ainda estava em um processo de forte desenvolvimento, mas ainda, né, não era como na atualidade. Então, a ideia aqui é representar trabalhadores do campo e da cidade unidos em prol de melhorias nas suas condições sociais. Bom, né, dá para perceber que não teria como isso é um processo que vai mexer com tantos interesses econômicos ser aceito pacificamente e ser colocado em prática sem maiores conflitos, né? Então, assim, aqueles que vão perdendo suas terras, aqueles que vão perdendo as suas fábricas, porque tudo vai passar ao controle do Estado, aqueles que vão sendo aqueles que estavam ligados à nobreza, à família real, que vão perdendo todo o seu poder, eles acabam todos se unindo e começando uma guerra contra esses bolcheviques que chegaram ao poder. Então a gente vai ter o início de uma guerra civil. Lembrando que guerra civil não é né, só aquele filme. A guerra civil é quando acontece uma guerra dentro de um território, né, dentro de um mesmo país. Então aqui a gente vai ter guerra de russo contra russo, mas não só russo contra russo, né, porque o exército branco vai ter o apoio de vários países europeus e asiáticos. Então, assim, esse exército branco começa a se organizar contra os bolcheviques. Ele vai ser formado pelos mencheviques, a minoria, aquela que foi retirada do poder, vai ser formado por antigos oficiais do czar, que estavam ligados então aos interesses do czar, vai ter o apoio da França, da Inglaterra, do Japão e dos Estados Unidos. Lembrando, França e Inglaterra lutavam com a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Lutavam com o czar, né? Então, como o czar foi retirado do poder, agora eles querem tirar esse novo grupo que assumiu e que acabou tirando o czar do poder. Então, eles acabam se unindo por esse exército branco, né? O exército, então, que vai ser liderado pelos mencheviques. Do outro lado, a gente tem, então, o grupo que já estava no poder, né? Os bolcheviques, o exército revolucionário, vai ser comandado pelo Trotsky. O Trotsky vai recrutar, né? O serviço militar obrigatório vai ser imposto na Rússia para trazer o máximo de pessoas possível para lutar. 3 milhões de soldados vão ser preparados com uma rapidez
incrível, porque, né, a guerra já foi ocorrendo e eles foram sendo treinados enquanto isso. A maioria era formada por camponeses e operários, pessoas que já estavam extremamente revoltadas e queriam, né, manter aquelas conquistas que haviam tido, né, como a redistribuição das terras, como a ocupação das fábricas e controle popular, controle operário nas fábricas. Bom, só percebendo que os bolcheviques estão sozinhos aqui contra várias grandes potências europeias, que agora já não lutavam mais na Primeira Guerra, porque a Primeira Guerra já tinha acabado, a gente percebe aqui que tem tudo para os bolcheviques perderem essa guerra, serem massacrados, então eles precisavam agir de alguma maneira para impedir que isso acontecesse. Então, eles implantam o comunismo de guerra, que vai ser o controle rígido de toda a produção industrial e agrícola e também do comércio. O controle da produção agrícola ele vai ser muito importante para que o inimigo não tenha comida. Então, vai haver um confisco da produção agrícola dos camponeses para que essa comida fosse direcionada aos soldados do Exército Vermelho. Com isso, logicamente, né, o Exército Branco vai sofrer muitas derrotas, vai sofrer muitas quedas, mortes por fome. Parte da população que também, né, vai acabar cedendo parte de sua produção para a luta também vai acabar sendo afetada com isso. E, fora isso, eles vão julgar os inimigos da Revolução para que eles pudessem manter esse exército fiel. E aí, no meio disso também, o czar e sua família foram condenados à morte. Por mais que tivesse muitas potências europeias e mais o Japão apoiando o Exército Branco, esse Exército Branco sai derrotado e os bolcheviques vencem o conflito. A economia, né, por toda interferência nesse período, por todo, né, encaminhar o dinheiro para a guerra, a economia sai totalmente arrasada, o povo russo esgotado com a guerra e empobrecido. Então, na verdade, a guerra civil abala muitas expectativas, muitas esperanças que a população tinha com essas mudanças, a população em geral, né, trabalhadores do campo e da cidade, porque eles percebem que por causa desse conflito todo, várias dessas conquistas, né, não trouxeram melhorias diretas para eles, porque afinal de contas o esforço de guerra levou boa parte daquilo que eles produziram naquele período. Daí, na tentativa de recuperar a economia da Rússia, o Lenin vai implantar a NEP, a Nova Política Econômica. O que vai acontecer nessa nova política econômica? Ele vai manter algumas indústrias e alguns meios de produção sob o controle do Estado socialista, que seriam as indústrias de base, de produção de base, o comércio exterior, o sistema bancário, os transportes e as comunicações. Mas vai abrir um pouco o controle sobre o excedente agrícola, sobre aquilo que era produzido pelos camponeses, porque havia um controle direto disso também, e ele vai acabar permitindo um pouquinho mais de liberdade nesse sentido. E vai incentivar a formação de pequenas e médias indústrias privadas. Ou seja, a Revolução Russa, que começa socialista lá em 1917, em 1921, após a guerra, ela perde o caráter socialista porque a nova política econômica do Lenin ela vai mesclar o socialismo com ideias capitalistas. Então, já não dá mais para dizer que essa Rússia, essa nova Rússia, ela vai ser uma Rússia totalmente socialista, tá? Porque quando ele abre para a formação de indústrias privadas, aquele projeto de chegar ao comunismo foi cortado. E também porque ele acaba liberando a entrada de capitais, de investimentos estrangeiros na Rússia. Em dezembro de 1922 é criada daí, para fortalecer esses ideais revolucionários, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. E se a Rússia já é gigantesca hoje, né, ela já foi maior no período da União Soviética, porque outros territórios, que são esses que aparecem aqui em vermelho, eles também fizeram parte da União Soviética, depois acabaram se tornando independentes, tá? Mas a gente pode dizer que de 1922 até 1991, quando acaba a União Soviética, todo esse território então amarelo e vermelho formava essa URSS, tá? Então um território gigantesco que já foi né, maior do que os grandes impérios do passado. Bom, aí em 1924 morreu o Lenin, e aí houve uma
disputa para ver quem assumiria o poder. Naturalmente, tudo encaminhava para que quem assumisse o poder fosse o Trotsky, porque ele era um amigo fiel ao Lenin, ajudou o Lenin em todas as conquistas que houve lá a partir de 1917. Foi ele que liderou o Exército Vermelho, conseguiu a vitória, né, a vitória super improvável dos bolcheviques, ele consegue. Então, ele era o provável substituto. Mas, já desde 1922, o secretário-geral do Partido Comunista, então o mais alto cargo dentro do partido na época, era dominado pelo Stalin. E aí, então, os dois começam a haver uma disputa interna, né, para ver qual dos dois então vai chegar ao poder. A disputa entre eles também era por formas de entender o processo revolucionário. Para o Trotsky, como ele lutou pelo Exército Vermelho contra o Exército Branco lá na Guerra Civil, ele percebeu que não adiantava a Rússia continuar com um processo de revolução se os outros países do mundo ainda mantivessem o capitalismo, porque após a Revolução Russa, os outros países passam a fazer um bloqueio econômico de não negociar nada com a União Soviética, porque afinal de contas ela adotou um regime, um sistema com o qual eles não concordavam. Então, esse bloqueio econômico vai também impactar, porque eles não vão mais ter para quem vender. Então, todo o comércio teria que ficar restrito à própria União Soviética, e muitas coisas eles não teriam de quem comprar. Então eles teriam que produzir tudo internamente, porque ninguém mais venderia nem compraria deles. Então, de acordo com o Trotsky, eles precisavam internacionalizar essa revolução, ou seja, levar a revolução permanente para outros lugares do mundo, para que daí, tendo outros lugares do mundo também adotando o socialismo, eles pudessem negociar com esses outros países e assim tentar sobreviver economicamente. Já o Stalin pensava que não, que tinha que manter as conquistas da Revolução e tentar manter a Revolução apenas dentro da Rússia. Então, era a ideia de um socialismo em um só país. Os outros que se virem, ele achava que tinha que se preocupar com os interesses apenas da Rússia. No caso, quem vai permanecer nesse poder vai ser então o Stalin. O Trotsky vai ser um eliminado nesse momento, que é ser mandado para fora do país, né? Ele vai ser acusado ali de traição e tal, e o Stalin vai conseguir que ele seja mandado para fora, ele vai para o exílio. Então, quem assume o poder a partir então de 1924, depois da morte do Lenin, é o Joseph Stalin. E como eu sou historiador e não advogado, né, não estou aqui para passar pano para o Stalin, não. Na verdade, o que vai ocorrer a partir de 1927, quando ele então toma de fato o poder, né, teve todo aquele período de transição ali que estava ele e o Trotsky se revezando no poder. A partir de 1927, o Stalin dá início a uma ditadura. Tá? Vai ser um governo extremamente autoritário, que vai se parecer muito com o governo de antes, lá o governo do czar. Tanto que ele vai permanecer no poder até 1953, até a sua morte. Então, né, assume típicos traços de uma ditadura. Se a gente for pensar o governo anterior, né, quando Lenin assume, o Lenin, na verdade, ele era o líder do Comitê de Comissários do Povo, porque, na verdade, era um grupo de pessoas que estava liderando como se fossem os ministros, né? E o Lenin apenas vai ser aquele que vai encabeçar esse projeto, mas ele não assume como, né, o poder de uma maneira tão personificada, né, tão ligada à pessoa, ao líder, como vai fazer então o Stalin. E aí eu vou, a partir de agora, mostrar um monte de cartazes que são propagandas soviéticas, né, onde o Stalin se mostra como, né, notem em cada um deles que o Stalin parece ser, né, um líder perfeito. Enfim, né, para ele poder sustentar a sua ditadura, ele fez muitas coisas que trouxeram grandes benefícios econômicos para a população em geral. Um deles foi a coletivização da agricultura. Né? A agricultura se tornou coletiva, fazendas passaram a ser controladas pelo Estado ou por cooperativas de trabalhadores, mas assim, né, para que toda a produção, embora controlada pelo Estado, pudesse acabar com aquele problema que já vinha na Rússia desde muito antes da Revolução, desde ainda da época do czar, que era da falta de comida para todos. Né? A gente tem que lembrar que a Rússia é um território muito frio, então assim, na verdade só o sul da Rússia tem uma grande quantidade de terras próprias para agricultura. Boa parte das terras na Rússia
não dão todo tipo de plantação possível, né? Então eles sempre sofreram com essa questão de fome, né? De não conseguir atender muitas vezes a necessidade de toda a população. A tentativa de coletivizar a agricultura é uma tentativa para poder impedir que isso permanecesse. Ele vai acelerar o processo de industrialização. Comentei no outro vídeo, né, que a industrialização na Rússia foi tardia, ela começou muito depois de que outros países da Europa, e ele vai criar um plano educacional para combater o analfabetismo e para criar cursos técnicos para poder acelerar a industrialização. Então, quanto mais pessoas tivessem cursos que capacitassem elas a trabalhar nas fábricas, mais rapidamente esse processo industrial aceleraria na Rússia. E, de fato, o Stalin, nesse sentido, consegue avançar e muito a produção industrial na Rússia. E aqui ele aparece com uma criança no colo, né, uma pintura típica de ditadores, né, sempre mostrando que eles são o que cuida das criancinhas e tal, aquela coisa para mostrar um lado positivo que não corresponde muito ao que era a realidade. Aqui, de novo, na imagem ali, né, o grande pai, Stalin, com as crianças ali e tal. Lembrando que isso tudo são peças de propaganda, né? Mas, assim, o real, tá? Tirando a propaganda, o real. Houve um crescimento econômico significativo. A produção de aço, por exemplo, passou de 4 para 18 milhões de toneladas por ano num curto período ali do início do governo do Stalin. E em 1940, então quando o Stalin já estava há 13 anos no poder, a Rússia se torna a terceira maior potência mundial, só perdendo para os Estados Unidos e para a Alemanha. E se a gente for pensar quando acaba a Segunda Guerra Mundial, né, durante a Guerra Fria, né, que começa no governo ainda do Stalin, a União Soviética disputava de igual para igual com os Estados Unidos, tanto que quando acaba a Segunda Guerra, né, há duas grandes potências econômicas no mundo, os Estados Unidos e a União Soviética. Então, assim, o Stalin consegue projetar economicamente a Rússia a um patamar nunca antes conseguido pelo Império Russo ou por qualquer governo anterior. E assim, se a gente for pegar dados de crescimento industrial, né, por ano, a União Soviética era o território que mais crescia economicamente na indústria. Ela crescia mais ou menos 6% ao ano. Os Estados Unidos, em comparação, crescia mais ou menos 4% ao ano, assim como a França e a Alemanha. Então, assim, eles cresceram muito rapidamente num curto espaço de tempo. E essa imagem aqui que representa muito, né, esse processo revolucionário na Rússia, que é um homem e uma mulher mostrando a igualdade entre os dois sexos, e aqui, ó, a mulher então com a foice, o homem com o martelo, o símbolo então do comunismo, onde eles estão representando aqui a união dos trabalhadores do campo e da cidade. Mas um dos problemas então desse governo do Stalin foi a permanência de um partido único, ou seja, não havia mais nenhum processo eleitoral, nenhuma permissão de que outros grupos políticos pudessem tentar chegar ao poder. Os opositores eram enviados para campos de trabalho forçado, as chamadas gulags, né, muitas delas na Sibéria, onde eles eram forçados a trabalhar e muitas vezes eram julgados pelos tribunais do partido e eram executadas. Então foi um governo que tentou de todas as formas eliminar aqueles que não concordavam com o que ele estava fazendo, típicos, né, um comportamento típico de um governo ditatorial. Há pouco eu comentei sobre Trotsky, né, que disputou o poder com o Stalin, e ele, então, em 1929, 2 anos depois que o Stalin chega ao poder, ele é expulso da União Soviética. E essa expulsão dele, né, também o Stalin tenta fazer um apagamento para que a população esquecesse as ideias e esquecesse qualquer possibilidade de tentar trazer de volta o Trotsky para o país. Então aqui, ó, essa primeira imagem é a imagem real, tá? Onde o Lenin está discursando, e aqui nós temos o Trotsky. Como eu falei antes, assim, ele era o aliado número 1 do Lenin. O Stalin manda usar um Photoshop antes de existir Photoshop, antes de existir qualquer editor de imagem, né? E aí ele tira da imagem o Trotsky, numa tentativa de apagamento da memória e das ideias do Trotsky dentro da União Soviética. Aqui de novo o Stalin manda mexer na imagem, né? Aqui está o Lenin, ó, o líder da revolução, do lado dele o Trotsky. Na imagem editada o Trotsky não aparece. Isso em uma época, tá, em que a gente não... Hoje vocês fariam um trabalho muito mais profissional do que o Stalin mandou fazer na época, mas no período não havia qualquer tipo de forma de editar uma imagem como a gente conhece hoje, tá? Então
A ideia realmente era de tentar todas as maneiras, todas as tecnologias possíveis naquele momento para excluir as ideias do Trotsky dentro do território da União Soviética. E aqui a imagem do Trotsky no exílio, né? Ele ficou exilado no México. Aqui aparece ele com a Frida Kahlo, né? Figura conhecida, né? Na arte. Aqui o Diego Rivera, né? O marido da Frida. Aqui a esposa do Trotsky. Eles então sendo acolhidos, né? Tendo relações muito próximas com eles, enquanto ele estava no exílio lá no México. Mas o Stalin não contente, né? Porque as ideias do Trotsky continuavam chegando à União Soviética e um ditador não aceita que ideias que não sejam as suas ideias, né, sejam levadas adiante, né, ele vai fazer de tudo para poder impedir que essas ideias avancem, vai mexer na educação, nos livros e tudo mais, para que possa impedir o avanço das ideias que ele não concorda. O Trotsky vai ser então assassinado a mando do Stalin. Aqui é o escritório dele, né, assassinado a picaretadas, e aqui tem a foto no jornal onde anuncia então que Trotsky está morto, né? Assassinado então mais uma das vítimas do regime stalinista. Fora isso, Stalin oprimiu outras nacionalidades, né? Os chechenos, por exemplo, os ucranianos, pessoas, né, grupos nacionais de outros territórios que foram incorporados à União Soviética foram impedidos de manter a sua língua, suas tradições, seus costumes e tiveram que obedecer aquilo que era determinado pelo governo de Stalin. Ele também proíbe a liberdade de imprensa e de pensamento, né, e por isso, né, o assassinato do Trotsky é uma maneira de tentar impedir que outros tipos de pensamento interferissem nesse pensamento único criado por ele, e o fuzilamento de traidores da pátria como uma maneira de eliminar literalmente os seus opositores. Mas, apesar de tudo isso, como eu fui mostrando para vocês ao longo dessas imagens, ele era mostrado na propaganda como um grande irmão, o pai do povo, o melhor amigo das crianças. Então, a propaganda, né, sempre foi usada por esses ditadores como uma maneira de tentar enganar a população, né? Publicamente era mostrada uma imagem e essa imagem na prática não correspondia. Então, isso, né, é típico de governos que não concordam com a pluralidade de ideias, com a democracia. Bom, resumi aqui 3 semanas de aulas em 2 vídeos. Eu espero que tenha sido possível entender o processo todo da Revolução. Não é fácil condensar tantas informações, correr tanto para poder explicar tudo, mas eu espero que tenha sido possível ajudar vocês a compreender o processo revolucionário na Rússia, como ele se deu, né, e os desdobramentos disso. Ao final, então, do governo do Stalin, né, a Rússia estava no meio da Guerra Fria, disputando poder então de igual para igual com os Estados Unidos, né? Duas grandes potências econômicas, espaciais, de tecnologia, né? Enfim, né? Hoje a gente está num mundo onde a gente conhece o poder de um grande país que é os Estados Unidos, mas esse poder já foi dividido com a União Soviética no passado. Isso tudo tem uma influência direta, né, com uma possibilidade maior de acesso ao poder após a Revolução. Espero que tenha conseguido entender um pouquinho então sobre esse conteúdo. Dúvidas, deixe nos comentários ou entre em contato, então, que eu tento responder para vocês, certo? Um abraço então e até o próximo vídeo.